Ok, vamos lá. Agentes de IA para tarefas complexas, né? Aquelas que demoram. A gente sabe que só um prompt legal não basta para dar conta do recado. Precisa mais. Aí entra essa tal de engenharia de contexto, que é tipo ir além da engenharia de prompt. É mais sobre gerenciar o fluxo da informação, sabe, para garantir que o agente não se perca no meio do caminho. Hoje, a gente vai dar uma olhada nos materiais bem interessantes sobre arquitetura de agentes. A ideia é entender como diferentes abordagens afetam, assim, a confiabilidade e a coerência, principalmente nessas tarefas mais longas. Então, a primeira arquitetura que vem à mente, quase que intuitiva, né, é dividir a tarefa, colocar vários subagentes para trabalhar em paralelo ao mesmo tempo. Pensa num exemplo, fazer um clone do Flappy Bird. Um agente faz o cenário e aí ele erra, faz uma coisa meio Super Mario, nada a ver. O outro agente faz o passarinho, só que o passarinho não funciona direito, não voa como deveria. E, bom, aí já fica claro o problema dessa abordagem, né? Falta comunicação. Exatamente. E essa falha inicial já nos joga direto para o primeiro princípio fundamental que o material discute: a importância de compartilhar contexto. Mas não é só mandar a mensagenzinha para o lado, não. É compartilhar o histórico completo, tipo todas as interações, as decisões tomadas, que ferramentas foram usadas, tudo mesmo. Sem ter esse panorama geral, cada subagente age meio que por conta própria, com pedaços de informação. Vira uma bagunça, né? Tá, entendi. Tentando arrumar isso, veio uma segunda versão, a V2. Subagentes paralelos de novo, mas dessa vez todos recebem o contexto inicial completinho. Só que eles ainda trabalham meio isolados, né? Um não vê o que o outro está fazendo ali em tempo real. Qual o resultado? Bom, ainda gera inconsistência. No exemplo do Flappy Bird que você deu, um agente pode fazer o passarinho num estilo, sei lá, cartoon, e o outro faz o cenário super realista. Não combina, fica estranho. E isso levanta o segundo ponto importante, o princípio 2. Ações geram decisões implícitas. Mesmo partindo do mesmo ponto, as ações que cada agente toma sozinho acabam se baseando em suposições diferentes, que não foram combinadas. Um supõe um estilo, o outro supõe outro. Como eles não se falam durante o processo, é como se cada um tomasse decisões importantes sem saber o que o outro está pensando ou fazendo. O resultado final não fica coeso. Pois é, faz sentido. Então, se essa coisa de trabalhar em paralelo está dando problema, qual a alternativa? A fonte aponta para algo interessante, voltar para o básico, para uma arquitetura linear, single thread, a V3. A tarefa ainda é quebrada em partes, claro, mas um subagente faz a parte dele. E aí ele passa o bastão para o próximo, entregando todo o contexto acumulado, o histórico, as ações, tudinho. É meio contraintuitivo hoje em dia, né? Todo mundo falando em paralelizar tudo. Parece um passo para trás, talvez, mas a análise mostra que essa abordagem é bem mais simples e, principalmente, mais confiável. Garante que o contexto flua de forma contínua, sem quebras, e evita essas decisões conflitantes que a gente viu. Só que tem um porém, né? Para tarefas que são muito longas, ficar passando esse histórico gigante para frente e para trás pode acabar estourando a tal da janela de contexto do modelo de IA, quer dizer, a quantidade de informação que ele consegue processar de uma vez só. E para lidar com esses casos mais extremos de tarefas realmente muito longas, aí surge a V4, que é basicamente o agente linear, mas com um truque: a compressão de contexto. Achei essa ideia particularmente engenhosa. É uma solução bem avançada. A ideia é ter um tipo de meta-agente, ou um processo separado, cuja função é basicamente resumir o histórico antes de passar adiante. Pensa assim: pegar uma ata de reunião enorme e extrair só os pontos-chave, as decisões importantes, antes de passar para o próximo passo. Esse processo identifica o que é essencial, condensa a informação e passa só o néctar. Assim, mantém a confiabilidade da abordagem linear, mas sem sobrecarregar a memória do modelo. O desafio, claro, é que implementar essa compressão de forma eficaz não é simples. Exige um trabalho cuidadoso para definir o que é realmente essencial. E legal ver que isso não é só teoria, né? O material dá exemplos práticos, tipo Cloud Code, que usa subagentes, mas de forma linear, para coisinhas específicas, como responder perguntas.
Ele limita o contexto do subagente só o necessário para aquela tarefa, para manter o histórico principal mais limpo. É uma solução simples, mas que funciona. E outro exemplo é a edição de código. Antigamente, talvez um modelo grande dava instrução e um pequeno reescrevia tudo, o que podia dar muito erro de interpretação. Hoje a tendência é usar um modelo só para decidir e fazer a edição. Fica mais confiável. E tem aquela ideia também, né, de vários agentes conversando entre si, colaborando para resolver problemas, quase como se fosse uma equipe humana. O material argumenta que, embora seja uma ideia interessante para o futuro, hoje, em 2025, pelo menos segundo a análise, isso ainda leva a sistemas que são muito frágeis, muito quebradiços. Falta um pouco para as IAs atuais essa habilidade de comunicação mais proativa, sabe? De compartilhar só o que é relevante na hora certa. A decisão fica muito espalhada. Então, por enquanto, parece que o caminho mais seguro é focar nesses agentes single-thread robustos, talvez com essa compressão inteligente de contexto. Então, resumindo a história toda, o que a gente tira disso? Fica bem claro que essa engenharia de contexto, o jeito como a informação flui dentro do sistema, é crucial. É o X da questão para ter agentes de IA confiáveis que realmente entregam resultado, principalmente nessas tarefas mais longas. E os princípios que a gente viu, compartilhar o contexto completo, entender que as ações carregam decisões implícitas, eles guiam essa escolha da arquitetura. Se vai ser linear, se vai ter compressão, depende do nível de confiabilidade que você precisa versus a complexidade que você está disposto a encarar. O pulo do gato não é achar a arquitetura perfeita, universal, mas sim dominar esse fluxo de informação. Fica uma provocação, né? Algo para a gente pensar. Considerando que a compreensão de contexto ainda tem seus limites e que essa colaboração entre agentes ainda está começando, qual será o próximo grande salto? Será que a gente vai ver uma forma totalmente nova de gerenciar esses contextos enormes, imprevisíveis? Ou talvez, agentes que desenvolvam uma intuição quase humana para sacar instantaneamente o que é relevante no meio de um mar de dados? Como a IA vai superar esses desafios de comunicação e de foco? Fica aí a questão.